cheias de graça. Devocional 14, aqui e além. Vamos meditar no texto de Ruth, capítulo 4, versículos 18 ao 22, que fala sobre as gerações. Estas são, pois, as gerações de Perez, Perez que gerou Hezron, e Hezron que gerou Arão, Irão que gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Tão interessante a gente perceber como o livro de Ruth termina, não dando exatamente um ponto final na história, mas dando esse sentido de continuidade. E é muito importante a gente perceber isso, como o final do livro aponta para uma nova história acontecendo, né? O agir de Deus permanecendo nessa história que iniciou ali em Ruth e Noemi. Deus nunca age de forma momentânea na nossa história. Todo o seu agir, ele é soberano e aponta para um propósito maior, que transcende o nosso tempo presente. E muitas vezes, diante da nossa dor, da nossa ansiedade, do nosso cansaço, e até da insatisfação que a gente vive, nós não conseguimos enxergar além do nosso hoje. A gente foca tanto na nossa limitação, na nossa dor, no que a gente está sentindo, que a gente não consegue ver a história toda. Mas Deus vê toda a extensão da nossa vida e Ele trabalha de uma maneira que nos conduz até aquilo que Ele planejou para nós. Mesmo quando os nossos olhos e o nosso coração estão obscurecidos pelo sofrimento. Ruth nos mostra como agir corretamente mesmo quando o rumo parece incerto. E é buscando abrigo e segurança no Deus de Israel, fazendo dele a sua proteção e o seu lugar seguro. A ida de Ruth a Belém é um ato de fé, porque mesmo sem compreender o que a aguardava, em meio às suas limitações e à dor do passado, ele escolhe confiar no Senhor. E é justamente esse ato de fé que abre portas para a restauração. Em Belém, a vida de Ruth é transformada. Ela é resgatada, encontra um casamento abençoado com Boaz, recebe a dádiva da maternidade, se torna parte da linha de descendência que culmina em Davi e, finalmente, em Cristo. Cada passo que ela deu foi guiado por fé, sem saber exatamente o que Deus faria, mas entregando o seu futuro nas mãos do Criador. Essa narrativa nos desafia a compreender que as nossas experiências de sofrimento e provações não são em vão. Porque quando nós enfrentamos dificuldades reais e permanecemos firmes na fé, nós somos conduzidas a conhecer não apenas o poder e a fidelidade de Deus, mas também de experimentar a sua graça de maneira tangível. A fé nos permite caminhar para Belém, a Belém das nossas vidas, o nosso lugar do pão, da provisão, da restauração e da realização do propósito divino. Mesmo sem vislumbrar ainda os resultados finais, continue caminhando. A experiência de Ruth também nos ensina sobre a dimensão do agir de Deus, que vai além de nós mesmas. A gente sempre pensa no agir de Deus para resolver as nossas questões. Mas quando nós obedecemos ao Senhor e buscamos abrigo no Senhor, as nossas dores, as nossas lutas se transformam em testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Não apenas nós aprendemos, mas nós nos tornamos instrumentos de esperança para outros enfrentarem dificuldades semelhantes. A vida que surge do cuidado divino é uma vida de plenitude, uma vida de satisfação, de realização, é um reflexo do pão da vida que sustenta a nossa alma. Hoje, minha querida irmã, eu e você, nós somos convidados a dar um passo de fé, confiando na soberania de Deus, mesmo quando o nosso futuro é incerto, mesmo quando o caminho parece ser árduo, mesmo quando a gente não sabe o que vai ser dos próximos capítulos, o que vai ser da nossa geração. O que Deus pode fazer com a nossa vida? Ele pode fazer muito além do que nós pensamos e imaginamos. Glória a Deus por isso. Por isso, querida, caminhe para Belém. Entregue as suas dores, seus medos, suas dúvidas ao Senhor e permita que Ele escreva um novo capítulo da sua história. Desfrute do sabor do pão da vida e seja saciada na sua presença. Confie que em cada passo de fé está contribuindo para a realização de um propósito muito maior, além do que você pode ver ou pode imaginar. Hoje eu te convido a pensar em que áreas da sua vida você pode confiar mais plenamente no agir de Deus.
Você tem buscado abrigo e segurança no Senhor ou nas suas próprias forças e entendimento? Esse é um dia de dar passos de fé, confiando que Deus está conduzindo a nossa história e a história da nossa descendência também. Vamos orar juntas? Amado Deus, nós confessamos que muitas vezes o nosso olhar se limita ao nosso presente, às nossas dores, às nossas angústias. Quantas vezes nosso coração se aperta, Senhor, de pensar no hoje, nas contas que a gente tem para pagar, nas coisas que tem para resolver, nas nossas emoções. Senhor, são tantas coisas que nos impedem de ver o amanhã, que nos impedem de enxergar uma luz no fim do túnel, de ver um futuro bom para nós, de ter esperança. Ensina-nos, Senhor, a caminhar com fé, buscando abrigo em Ti, experimentando a plenitude do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser instrumentos de esperança e testemunho vivo para outras pessoas, enquanto nós estamos sendo conduzidas para Belém, esse lugar do pão da vida. Esteja conosco, Senhor, nesse dia e nesse momento, nessa travessia, enquanto caminhamos. Ilumina o nosso caminho. Nos dê a Tua direção, a Tua paz nesse dia. Em nome de Jesus. Surpreende a nossa história com o Teu poder, Senhor. Nós somos tão limitadas, mas o Senhor é tão poderoso, tão forte. Realiza coisas novas em nossas vidas. Faz, Senhor, muito além do que nós podemos imaginar. Manifesta grandes virtudes para que nós possamos glorificar o Teu nome mais e mais e nos alegrar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome.